Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. O carbonato de sódio pode ser obtido pela decomposição do hidrogênio carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio a uma determinada temperatura T, segundo a reação. Então, nós temos aqui, ó, 2 mols de bicarbonato ou hidrogênio carbonato de sódio se transformando em carbonato de sódio mais água e mais gás carbônico. A variação de entalpia dessa reação, ela é mais. Tá vendo que não tem um sinal aqui de negativo. Eu aconselho sempre colocar o mais aqui para você verificar. Positivo é endotérmico, negativo é exotérmico, tá bom? Então nós temos aqui, pessoal, ela é endotérmica, ou seja, ela absorve calor. Vou até colocar aqui, ó, endotérmica, tá bom? Considerando-se as informações acima, no caso aqui, né, tá abaixo, né, pode-se afirmar 1. Para cada mol de hidrogênio carbonato decomposto é produzido 1 mol de carbonato? Não. Pessoal, ela é falsa. Mas por que ela é falsa? Vamos olhar, ó. Referente à equação já balanceada, que é a primeira coisa que a gente tem que ver, né? Então, aqui, com essa afirmação, a gente já tem uma noção do balanceamento. Ela está balanceada. A cada 2 mols de bicarbonato ou hidrogênio carbonato, forma 1 de carbonato. Ou seja, para cada mol de hidrogênio carbonato decomposto, é produzido a metade dele. Ou seja, não é 2 para 1. Se está decomposto 1, vai ter quanto? Meio. Então, a 1 não pode ser certa. Tá legal? A 1 tá errada. Então, ela é falsa. 2. A decomposição de 2 mols de hidrogênio carbonato de sódio a temperatura T libera 30,6 quilocaloria por uma única palavra, pessoal. A palavra libera, ela é falsa nessa afirmação, porque ela não libera, ela absorve. Tá vendo que eu falei endotérmica? Então, a 2 está errada só por conta disso, tá? Porque são 2 mols. Sim, aqui tá, até a quantidade de mols está certa, mas ela não libera, ela absorve, tá bom? Então vamos lá, 4. Mantendo-se a temperatura e o volume constantes, pode-se aumentar o grau de decomposição do hidrogênio carbonato de sódio, removendo o dióxido de carbono na mistura em equilíbrio? Ou seja, pessoal, se nós retirarmos CO2 do produto, o que eu vou fazer com essa reação em equilíbrio? Eu vou deslocar para um sentido para onde eu estou retirando, tá bom? Então, se eu estou retirando o produto, eu favoreço a formação de produto. Então, sempre assim, eu retiro, eu favoreço para o lado que eu estou retirando. Se eu adiciono, eu favoreço o outro sentido, tá certo? Então, nesse caso, o 4, pessoal, é verdadeiro, tá certo? Se eu estou removendo CO2, eu estou favorecendo a formação de produtos. 8. O aumento da temperatura provoca um deslocamento de equilíbrio no sentido da reação 1. Então, ó, reação 1 é o sentido direto e reação 2, né, é o sentido indireto. Então, se a minha reação é endotérmica, ela faz o quê? Ela absorve calor para reagir. Então, se aumentarmos a temperatura, ocorre o quê? Eu vou favorecer. Por quê? Porque no sentido direto ela é endotérmica e no sentido inverso ela é exotérmica. O que acontece? Isso aqui, ó, é verdadeiro. Se ela é endotérmica, ela absorve energia e eu estou aumentando a temperatura. Se eu aumento a temperatura, o que acontece? Ela vai absorver mais essa temperatura e vai reagir cada vez mais. Tá legal? Então, a 8 sim tá certa. Tá legal? 16. O aumento da pressão sobre a mistura em equilíbrio provoca uma redução no grau de decomposição? Pessoal, nós temos apenas uma substância no estado gasoso, que é o gás carbônico. Ou seja, então eu tenho um volume, ou seja, 1 mol no produto e nenhum no reagente. Nesse caso, a gente tem que analisar o sistema por completo. Tá? Eu tenho apenas 1 de gás carbônico e não tenho nenhum no produto. Desculpa, não tenho nenhum no reagente, eu tenho 1 no produto, eu não tenho nenhum no reagente. Com o aumento de pressão,
a gente desloca o equilíbrio para o lado que tiver menor quantidade de volume, ou seja, para o sentido inverso nesse caso. Então, com o aumento da pressão sobre a mistura em equilíbrio, provoca uma redução no grau de decomposição? Sim, porque eu faço voltar a ser o quê? Bicarbonato. Quer dizer, na realidade, ele não forma mais, né? Eu impeço, eu paro de reagir. Não que o gás vai incorporar novamente com a água ou o carbonato, mas é só para a gente ter uma noção. Então, ela provoca uma redução no grau. Sim, tá certo. Tá bom? Então, fique esperto. 32. A temperatura não exerce influência sobre o grau de decomposição? Pessoal, é falsa. Exerce influência diretamente. Diretamente. Tá certo? Diretamente. Por que diretamente? Porque é a temperatura que faz o deslocamento de equilíbrio. Ou seja, a constante de equilíbrio ela é extremamente influenciada pela temperatura. A temperatura influencia muita coisa, tá? Nesse caso, vai influenciar, tá certo? Então, a gente se lembrar lá um pouquinho de cinética, você vai ver que o K é uma constante a uma determinada temperatura. A gente tem que ficar ligado nisso, tá certo? Então, os corretos são quais? 4, 8 e 16. Se nós realizarmos a soma dos corretos, é 4 mais 8 mais 16. Quanto que vai me dar isso daqui, pessoal? 4 mais 8, 12. Mais 16, 28. Então, a soma, muitas vezes quando tem esses números, ele sempre pede para fazer a soma. Tá certo? Mas é 4, 8 e 16. Tá legal, pessoal? Um exercício não tão difícil, né? Nem teve tanta enrolação assim. A gente foi direto e reto na resolução dele. Tá bom, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho, coloca nos comentários que é extremamente importante. Isso faz engajar o vídeo e o YouTube divulga cada vez mais. E é claro que eu tenho que agradecer toda a curtida, compartilhamento e comentário que vocês estão colocando. Fica muito legal. O YouTube tá divulgando bastante o canal. Muito obrigado mesmo, pessoal. Tá? E se vocês quiserem que eu grave alguma coisa diferente, uma série, uma curiosidade, qualquer coisa no mundo da ciência, coloca aí nos comentários que conforme eu vou verificando os comentários de vocês, eu já vou verificando a viabilidade para começar a gravar os vídeos. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!